Ubaiza Baiza kungwana yekulu Ubaiza Baiza kungwana yeluyalwe Mukati ya ubatele Watatu malamane Kongo Nombe tuvutuka Kongo tatuma Yeto ibuka na Kongo. Tá que o nosso responsável vai fazer uma recepção e apresentar para o líder fundador ou para todos nós que estamos cá presentes. Terno Nunku. Yenangini na mwempanzu nenku yenge kenu mpanzu nenku. Yenge diasa. Yenge. Aí não tinha fábrica de pente. Kuna fabricação ya sangue. Não tinha fábrica de lâmina. Já fabricação ya zilete. Não tinha fábrica de tesoura. Já fabricação ya ciseaux lá que pete. Como é que viviam nossos antepassados? Dengue nini ba vivra cá na tamba. Sabe o que é que sinto que tá songavo? Fanga vai estar demonstrando. Tangu ifina mene. O momento tá péssimo. Tote lá una telama. Para o rei levantar. O diati sabe na Congo. Para dirigir No leste. Só tá na leste. O nome é elegância. Para essa elegância. Cada 4 pontos tem título dele. Aqui é elegância. Na 4 pontos. Elegância significa beleza. Elegância lá se bote. Significa estética. Significa bonito. Lá se que é muito bem próprio. Então nós não somos feios. Mas Branco nos falou que nós viemos do macaco. Menina vai coisa só eu tá na. Bosso abonné belé na chaîne YouTube Nabiso KBA 999 TV qui toi dit qu'il y a balongo mo Africa. Pilaka pilaka. Oh yo. Dekokisa. Arasta desidi kabizono bamwene bamwela pangia upe wenda confinement pe bana bakeleka ko traduire ngai pe ko pesa bango ko ne yentifu kene ba kina voluna va kalufa kidi ulipa yai yetu suso wetu si pour kusuka kabalo yake kwako bezi kutubane isi kamene yekinangini teze mukona kufika mwene kuna monsula yao yimbundubu ya barasta bansiyango la lejao kuna Luanda izilwa kanga mnakopola tofokuele mambo bana kulumonso ilikuwa kujali ya kambandambandani atela provincia au musi sasa ayo menisonga mtu antete songa ya soko za kabisa nyingi ya kabisa na ntumwa ya tata si ya Bongo kumbwani tia Tony Bongo ile babu fire Congo shama ndio haya fiti mbili babu level fire Congo shama ndio muna kondo konsoka ikonde lo onwani kalanga ya mute peso waya domeneza ya Kongo tukudia makanda kunyezo nao Kongo mna tukudia makanda kunyezo le ntalumpe yoyo ya Kikongo wana kaenda za ngoswa sana sasa tunaona vina kwa ndabwa mbundu kwa ngela ya wonto nizilele ndinga za Kongo tuka Kongo watu mina mama yanga la no yetompe kikidozone muno musikibeni ya bakila de desizan kia igreja ya Kindombe tubokelesa ketunada kati yangu kuna igreja kikana mina tumwana ngateo guvernador kusongulo sana tani banatatu yani mbekakediwa yanga la kona kaendele directora da kufamu vyemu nitendekea kifeshana sokoni kwesh kwei kilandi la manatwa songa mnalumbu kyanti tentangwa yao ngayao bafu timusonga
que nós demonstramos. Batumenesa ya ndo ana watisungidi panafricanista mono wantete africanista ndo tumino kompita nambanza ko mono wantete ngizirealiza na kuna lungu onkembo unatituli sintu kia kumbuzo ole wantete 2020 na tobake chipach kwa sino governador ya kuza zengwa kura duranta kwa Monseigneur Mbanza Kongo kuna komando provincial mas muna ludi kiame ke badenda nunga kokani nuna ya vova 5 kombe panafricaniste na Kingston yeto rasta yeto inside muna mpila tu anatino na kinkolia nkakaba kwa mutila nkakaba fula maza kancho yeto kuna twaenda ke twavila kana kinko ati promesse ya Mark Mozaya Garvey Kavo Favo muna ne 1930 o muna mfumikiza selwa muna mfumu higi adikwa vovo vekuzila ekimpo anza kia totali kia kangwa muna 1930 ya izambegwa muna coroation ya imperateur Haile Selassie groupe ya mvimbo commission vimba i defenda ngezi africain tumwa kozi kamalanga Agradecemos bambangi zani vakombela kuzimbasi zani vakombela kadika kimfumo kakondo abantu toma kala kimfumo como dizem sempre poder que não tem que só beto zorele na kumbanja Angola tunga babuzola mutule sorte oh beno barasta cantor músico sala statimos vamos fazer uma tática rega madore tege imos basi tombula ki Samuel kati kintu anuana ikindi masumika ye mais moi division aida utunungisa muntili lezozo yo to izidima kumbanza Angola mission to izidima meme que nos trouxe aqui Angola é uma missão Tata Kimbangu ambaye kila kuna mbanza Belgique papa Kimbangu aparecia nanga ndikibeje kwesusu dikala miso memyo banvene kamile ka miso na Congo na République bokati di Congo neso mission para Congo quand mission mo ka veno mine mission ka fait tout le coco kwa bandomba wonso no banuana mankindu ya purusa Congo. C'est la mission qui deram para ele para lui mettre a mão todo o povo do Congo para poder lutar. Yavo bebe kwa yeno bambuta kadi beno zimbuta zetu seja que são nos mono mukaiza kwa mono ukivene mono vokatu mono kila kunata mfudu ya bionso no minwani bempita beli quando ele vinha comigo me falou ele falou que não vou te levar até lá onde que está e bangunza bambanza Angola bantambu profeta daqui de Angola beno tusidi não você tataji ngaza sisi anchuki kuna Amerika bena mpe muyani tem também irmãos que deixaram o dele lá em América estão sempre com ele akoto mwene ngeye mosi mfumu ya binuani ya kumbanza Angola vraiment beto tuika na kaka como vimos também você que é o líder dos guerrilhados daqui de Angola é por isso que nós queremos união nos ajuntar Yenge Sa Majesté Fokwele
tumwa kozi ke malambo yani kibeni da songele nzila mbidi uningu tunawa ngazo tukuba mwe ngikudu tukotele koto momo kani muzeta tuna nyole mutaka mina ko message ya bote ya samueto kwa beno masiko ya mindembo kutasaba fongo beno batapinga ntakuma wabubeto betwisi di musalam kutakanu lemvo zilomba yikatulombele zitambula kirikatu kamase yesingudi bakatika fulukyaki wafulukyaki dina kirikata bamonso tunamoka na wafulukyaki bika makala mantumuno zeno makala manlongo makala manusaku muno unantemo wabeno bakulu beto gitata dentemo netata nenzau tata nembula makande sindinga dina wokilika nsilu bika salungana una ntemo wabatata mutulendo ilombula ntamuza zonso mayangi anza ya yibisimbi ngizulu eno bika kala ye ya yenge kakutengonge yebulango ngonge ko dina nkotule ya yenge kwa bino wabonsono entinu pe Papa Jeremy, Papa Landu, Papa Nkosi, Papa Tekadomona, Yendona etu ya ngento, ngizulu eno, yakala yenge, wafulu kia kikifwani langa, zinduguza zingunza, zintotela, vama kusa salanga reno, waumuno peke nika ngizulu tambu la wafulu kia ki, beka ntemu, batata, wasikila, jamu zazo? Zazo, solo! Wafulu kia ki kika kaziko. Ngoti tofuani la kuna zulu kunangu. Bamvana probido kidika ngati vonsiku bamvana fulu kyokyo takina kya mpamba kubeto vuti kusastalanga redo zetu enge kuna mpamba la kuna fuanda voku widi ntumunuko kantangu ko kalufeko wa unu kyaki tubakile ntumuno yelufe pasivo tofuanda beno kitwadi kwa fulu kyampila ya ye nanga kidika mamonso no bika makala mandongo munantemo watata mputuleni. O líder apela que a nossa rasta não kalunga walungira mbatu ya biovaka zule kifwa mfuati binga kwa mwana kazi vumi za faka meso keza futa matu mkendo kuna pasala tikulo wana jo basta para
ukandia ubatelevo mono kina civilizeko kati mipelo bavovelevo mono kina civilizeko Panafrika yetoto batambule mama kumbanza Kongo kina baize yetoto batambule kina balwa kolutele mambwe yetoto batambule banza Kongo kina balwaka yetoto batambule kina balwaka mubaiza baiza pungwana yekukulu mubaiza baiza pungwana yeluyalwe mukazi ya ubatelevo mono kina civilizeko mukazi pelo bavovelevo mono kina civilizeko olutale mambwe yetota batambule mama mbanze Kongo kina balwaka yetota batambule kina balwaka deme mipelo yetota batambule mama mbanze Kongo yetota batambule kina balwaka Kongo ediojo itukura dombe makupata tumalamane Kongo nombe tuvutuka Kongo katuma yeto ituka za Kongo izidi mumani za kingole yekoloniza za umentale nombe tuvutuka Kongo tatuka iye vamuvotare manza Kongo onde veio povo bantu aquela terra é prometida vamos voltar em Manza Congo vamos kutulua kila vafuluka aqui ngefitele na kutu apresentar muloko la kaki. O líder fundador pede a Tuca Com que ele é alguém mais conhecido ao líder, está aqui conosco responsável para fazer uma recepção e apresentar para o líder fundador ou para todos nós que estamos cá presentes. Mwana Congo tekela mutambula mpova bayuti ya wantu. Filho do Bena Congo, antes de ter palavra mesmo de todos. Binda menemu kudisonga no Vila Luanda. Primeiro, ele deve se apresentar a sua clã, sua parte materna e paterna. Quem ele é? Mono Intuka Congo. Exxon Tuca Congo. Vuilumulu Vila Luanda Mpanzu. Pertence ao clã Mpanzu. Tata Vuilumulu Vila Luanda Nku. Parte paterno Nku. Yenangini na Mpanzu Nku. Yenge kenu Mpanzu Nku. Yenge diaka. Yenge diaka. Ingeta. Ginaya Yangalala. Eu estou muito satisfeito. Ginaya Yangalala. Estou muito alegre. Ginaya Yangalala. Estou muito alegre. Mukuntambi Kampova. Passando a palavra. Se diz que tudo que é prometido irá se concretizar. Kadinga vomono ya yenda mumbanza Luanda. Se eu ia em Luanda, unuke akia kituka irasta. Hoje em dia sou rasta. Iwa uma silo kwa tata nzamia pungu. E assim que foi prometido ao Criador. Kadia dine Kongo Kalunga. Ele é todo poderoso. Ukavana ngalau. Quando dá sorte. Kwa seyungudi. Ao pai e à mãe. Pasibauta mwana. Para nascer seu filho. Yandi ukubika ngantetembo ya konsoke mwana. Ele que prepara a estrela de cada um. Inangini navo. É por isso que eu estou cá. Kina yenkumba zola sintu. Eu sou Zola Cinto, que Zola Cinto, Cinto é sinal. Mukuzatunga yo songa sintu que atapenza minha punga. Para construir e mostrar o sinal do Criador. Ngeta. Nduandulu menemuna. Ali que estamos a ver. Una yenkumba mfumo wetu ya tia Tony Congo. Esse é o Tia Tony Congo, fogo do Necongo. Sunzu diwa buka que arrasta Angola mvula. Essa que representa
Duando pelo também que estamos a ver essa aí. Kadi konso buka Cada kondelo entani departamento, se não tem guerrilheiros, que kalanga jasikela. aquele grupo não vai além. Que kalanga yoluzituko. Não tem respeito. Que kalanga kakayesi suki Não tem se fosse um sinal que demonstra de pessoa. Luando informou totalanga e direção e a fiscalização como ministro. Esse é o chefe da fiscalização ministro. Tu futoka kumbanzako? Como? Tu futoka kumbanzako? Como? Tu futoka kumbanzako? Como? Matatu malambeko? Como? Pedro é todo poderoso. Mudishina dia Congo nimi. Em nome do Congo. Nimi. Nimi. Ni mama Nzinga Kinzinga Nkaka. E a mamã Nzinga Nkaka. Avô. Twasa kidila mukibato quieto. Estamos agradecidos. Mavo Town. Ah, Papa Marco pode dizer. Papa Marco vai traduzir. Ele que vai traduzir em português. É, se Papa Marco. Papa una bem com a bangu na tsinga. Se Papa Marco falar por eu vou traduzir, ele Oh, lingana, ok. Papa, pode ir. Twazoela que a Mudishina twasa kidila Mudishina dia wamba wampungu tulendo. Tal como falamos, agradecemos essa autoridade do Pungo Antulano. Torrenesi na Congo ya Tata Mopeli. E tu oso twala mukibato omushi yetu twatundu mu Congo de Antote. Nós o procuramos conhecer todos nós que viemos desse reinado do grande Tota. Tolite biso nyoso ke tuta na kati ya mbanza Congo. Angi fwadila mu Ndembo. Eu fui nascido na província dos Dembos de Kibashi. Papa botama na Ndembo na Kibashi que pembeni ya Luanda. Na rua Kibashi. Na província dos Dembos. Não. Província ele foi nascido no município de Kibashi. Sim. Município de Ndembo, província Bembo. Na município, botama na município ya Kibashi. Província Ndembo. Kibashi Kiambemba Kialukeni. Kibashi Kiambemba Kialukeni. Kiamazuela kwa kulunga na yajingana soba princípio Ndembo. É ali onde saiu os grandes sobados do princípio dos Ndembos. Place botama basoba nyoso ya Ndembo. Príncipe Ndembo. Morreu o ano que passou, o ano passado. Akufi année passée. Neto e a Príncipe Ndembo. Ele é neto do primeiro Ndembo. E anteculo ya Príncipe Ndembo. Na geração de Kinambo. Azar na geração ya Kinambo. Uma geração e a Miami. Essa é a geração da mãe dele. Pois é, côté ya mamã. E neto do princípio. Wafu wabit. Morreu o ano passado. O tio kufa année passée. Angi valila mu sanzala ya Kifulo, Mefulo. Nasceram na Sanzala de Kifulo, ou Fulo. Botama na village ya Sanzala. Congo de Antote lá de Ginadie Mefulo. A mãe dele veio do reino do Congo, chamava-se Mefulo. Mama na ye abuta bana banza Congo bem cair ne Kifulo. Mondembo Aishana Kifulo. Ele estava naquela Sanzala do Ndembo que se chama Kifulo. E azala na Joana bem até mulelo amushana Kifulo. Até os dias de hoje a Sanzala chama Kifulo, através do nome da mãe dele. Filelo babenga ka mboka wana kombo ya mama na ye. Angi vadila mu unji ya Kimbwambwa. Ele nasceu na geração de Kimbwambwa. Botama na geração ya Kimbwambwa. Geração ya Tata. Geração do pai dele. Côté ya Tata na ye. Ginadia Tata Luiz de Angushi de Oliveira. O nome do pai dele é Luiz Comba Agostinho de Oliveira. Luiz Agostinho Oliveira. Gonçalves. Munji a mama Mukibula Matadi.
A geração da mãe é que pula matado. Geração da mamãe é que pula matado. Parte pedra. Verdadeiro povo negro. Verdadeiro peuple noir. Escravos. Até no momento atual. Tina moya lelo. Então uma cidade para se salvar. Ezoluka centre wana fotobiki sango. E quem vai salvar Luanda? Quem nani oya kubikisa Luanda? É o Makuku Matatu Malambe Congo. Tule bakuma tatu oyo zolobela oyo sakumpanzi. Congo Jankatu, Kanga Jafaya Kobo. Congo Gabon, Congo RDC, na Congo Angola. Esse que vai salvar Luanda. E aonde ezoluka fo é a kubikisa Luanda. Nosso povo ali está perdido. Pepe na biso bazako bunga. Então nós, como rastas, biso como barasta. A palavra rasta vem da Etiópia. Como oyo parole oyo uta na Etiópia. Neste momento tem-nos visto como estrangeiro. Minha bem precisava estrangeiro. Já fui preso 5 vezes. Bacana ideia 5 fois. Porque hoje vim com turbante. Turbante na mutu. Mas amanhã, depois da manhã, às vezes podem ver cabelo tá a tocar na areia. Lobi como lá te suki wana tambla ezo tina mabele. Então, as pessoas esqueceram a nossa cultura. Mingi babosani bukoko na biso. A partir da Etiópia. A partir da Etiópia. Papanza Lampan. Papanza Lampan. Mamá Telequinambo. Mamãe que fuma aqui em Telequinambo. Aí não tinha fábrica de pente. Kuna fabricação ya sangue. Não tinha fábrica de lâmina. Já fabricação ya zilete. Não tinha fábrica de tesoura. Já fabricação ya ciseaux lá que pete. Como é que viviam nossos antepassados? Dengue nini ba vivra ka na tamba coco na biso. Cabelo fica assim. Suki ezalaka bongo tala. A fábrica de Wamba Wampungu Tulendo. Fabricação ya Nzambe mutu a fábrica suki oil. Quando o povo Congo só vai lavar o cabelo com a água. Pepe não é baiko sokolaka suki na mai. Cabelo vai ficar assim. Eu como a bongo. Cabelo do branco tem maneira dele. Mundele pesa na lengue na bango. Cabelo do chinês tem maneira dele. China pesa na lengue na bango trete suki. Cabelo do indiano tem maneira dele. India pe azana lengue na batreta kasu. Nós Congo também temos nosso cabelo, nossa maneira. Biso peto zana signação biso nem tu trete lá suki. Segundo a vontade de Wamba Wampungu. Desde a volonté ya Nzambe. Os 4 pontos cardeais da terra. Tous les 4 coins. Cada povo ele deu a sua maneira. Chaque peuple a pesi posição na bango. A sua cultura. Na cultura na bango. A sua religião. Na bonzambe na bango. Aí que é a sua espiritualidade. Presque todo a espiritualité. E o seu livro. Na livre na bango sagrado. E os seus ngunzas. Na ba profetas na bango. Então Jesus Cristo não é ngunza do povo Congo, né? Jesus aza ngunza tolo batia peuple noir. Mas ele é ngunza dos europeus. E aza profeta ya Aquilo é no lado do sul do mundo. E bancuna na dipolo. Nós estamos no leste do mundo. Usa na leste ya mundo. Nosso ngunza é Papa Kimbamba. Kuso sover na bisonde mfumo Kimbamba. E mais outros que passaram. Na ba misuba lekileki. Porque a história é antiga. História é cala. E nós estamos no presente. Actual. Mas somos o presente do passado. E tudo que aconteceu são fatos reais. Isto é que nos une aqui no Quintuado. Porque vamos falar daquilo que aconteceu. E daquilo que vai acontecer. Porque na terceira visão, olho divino, o oráculo, ele pode ver o que vai acontecer amanhã às 7 ou às 10 ou às 15. E um de nós aqui pode falar que vai acontecer amanhã. Pela vontade de Wamba Wampungu Tulendo. Congo, Mbumba, Wampungu Tulendo. E nós vamos ver aquilo acontecer amanhã. Então chegou a hora da unificação. Unificação. Como vimos no mais velho, em 1921, na 1921, a profecia
profetizado pelo Kiamba Kiameso, Oi, ba profita para Kiameso. que conhecemos como Papá Kimbangu. Lelo to bengi mfumu Kimbangu. Nós todos íamos nos encontrar. Bissonia Solento Zalamvi. Outros estão a dar passo para chegar. Babsusu bazo marcher pour bakoma. Outros já chegaram. Babsusu ba me come leje. Outros estão a recuar. Babsusu bazo zonga acima. Aqueles estão na escravatura dos europeus. Escravação e a bamindele. Estão a viver a moderna democracia. Bazo vive na demoralização e a bamindele. Que é o voto da batota. E onde tem bem eleição e a corrupção. Você não vota o espírito. E eu que votei mo limote. Mas vai votar o corpo. Quem deu que votei nzoto. E a obra da carne é fraca. Na misala ya nzoto. Mas nós não estamos a falar que não vamos votar. Estamos a falar espiritualmente. Mas todo mundo é espiritualmente. Vamos entender bem as coisas. Para o isso tem que compreender. Porque Rasta. Vem para destruir o mal. Rasta aí põe na coisa com longo lá ou yamabe. Porque os nossos xingunza. O profeta belé. Da África. E a África. Eles nos disseram que nós já ganhamos. Mas olha que estou ganhando já. Porque eles já conquistaram. Porque eles profetizaram. Eles pregaram. E esta pregação está conosco. Agora como vamos mais conquistar derrotas? Então, nós não é que vamos dar a vitória. Nós vamos preservar a vitória encontrada. Porque papai não evita canga lhe cortar na cabeça. Aqui no Ambuila ele travou a batalha. Mas não sabe como Mvunda tremeceu a Roma, o Vaticano. Naquela altura. Mbalacalanzondo todos são nossos segunda. Mbalacalanzondo asa profeta na biso. Papa Mpadi, essa batalha travou as batalhas. Mpadi pe abundi. E hoje que nos reúne aqui é uma rainha. Lelo a unificação de sua rainha mo. Então mamães, uma salva de palmas para as mamães. Em nome da mamãe Yaya Kimpavita. Na combo é a mamãe Kimpavita. Nós teremos alguns erros ao recitar algumas coisas porque nós também somos aprendizes. Então nos perdoem qualquer erro que houver o nome ou qualquer coisa. Porque o que nos trouxe aqui não é só aprender, mas também ensinar. Não é só ensinar, mas também aprender. Esta é a nossa humildade. Também é a primeira vez que nós estamos a pisar aqui na montanha do Congo. Se o povo de Israel está a falar de Jerusalém como cidade santa, então, para mim também aqui na montanha do Congo é a cidade santa, é a Jerusalém também do povo Congo. Estou muito alegre por ter encontrado pessoas que estão a seguir as raízes, não as frutas. Porque para reconhecer a fruta ou ver a fruta de uma árvore, primeiro temos que ter as raízes. Da mesma forma como a raiz sobrevive através do sol, a terra, a água e o ar. Este é o número 4. E o mundo é controlado pelo número. Esse número. Se te perguntar, Wamba Wampungu, tu lendo está onde? Você diz eu sou. Porque sem sol não há vida, tudo que está embaixo da terra. Vão te perguntar, Wampungu, tu lendo está onde? É a água. Vão te perguntar, Wampungu, tu lendo está onde? É o ar. Porque esse fôlego é o espírito, é o espírito. É o espírito. Se não tem espírito, não vai sair água. Não vai sair. Vão te perguntar, Wampungu, tu lendo está onde? É a terra. Sem terra vamos ficar onde?
Só que uma beleza tem que viver para assim. Vamos continuar a descer porque nós temos peso. Cada um 50, outro 70, então, outro depois 80. ela vai pesar com 70, 100, 200 quilos. Vai cair. Mas estamos aqui, o anjo da terra é estabilidade. Anjo abençoa uma beleza assim abençoa. Com essa estabilidade, nós podemos também formar a postura de Nevita Kanga e vamos fazer os maqueça. Verdadeiros guerreiros. Se eles morreram por nós, só que baba kufa pona biso. Mas eles não morreram para nós, eles viveram para nós. Ba kufa pona biso me baba vivra pona biso. Porque Nevita Kanga está aqui. Vita Kanga zakati na biso ao. Aquela cabeça que cortaram. Mutua na bakata. Aquele é um símbolo que ele mostrou. A sala é símbolo. Que branco que chegou é perigoso. Que mundela ia za peri. Porque ele não tem poder para matar Nevita Kanga. Aí azana na posição até com algo uma Vita Kanga. Ninguém tem poder para matar mamãe Kimpa Vita. Quando eles tentaram para matar papá Kimbangu, não conseguiram. Levaram a cruz que ele meteram no Jesus Cristo, profeta dele lá que ele mataram. Porque eles vivem com a praga de meter pessoa na cruz, de queimar pessoa. Eles iniciaram lá. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial lá. Nós nunca tivemos essas guerras. Aqui é sítio de paz de espírito. Então o espírito do Congo é a solução do mundo. Só a paz no mundo. Se o Congo se reunir, o número 3 é o número do espírito. O número 7 que é quarta-feira em 7. Nós nos reunimos perante o Ambampungu, tu lembra? Porque tudo que é administração tem que prestar conta. Tem que ter hierarquia. E tem que haver respeito. Porque a hierarquia tem a bênção. A hierarquia tem o poder para ungir. E todos que serem ungidos passam a trabalhar com a hierarquia como sacerdote. Não é política. É espiritualidade. É santidade. É divindade. Por isso nós lá na Etiópia e viemos aqui. Daqui nós não comemos mais carne. Porque nós não somos do sangue. O sangue é respeito. Sangue é vida. Então nós não comemos animal morto. Nós não comemos peixe. Nós não comemos ovo, não roubamos ovo na galinha. Que quem come ovo rouba ovo. Não no dono da galinha, na galinha, na própria galinha. E a galinha quando dá conta muda lugar, tira ovo, vai meter ali. Porque você está lhe prejudicar. Então zola. O amor, bolingo. Para manter o yengue. Para manter o luvuvan. Para quem é essa na biso? Assim tu aprender já o Kikongo com a vossa presença. Na presença da menina só eu aprender já Kikongo. Então nós também deixamos de beber o álcool. Sacerdote Congo não pode mais ficar bêbado. Não. Cerveja não. Tebeste não. Whisky, cerveja, não. Vinho, não. Droga do branco, aquele pó branco. Droga que wana mindele bachana nari na solo net tabaco yango pete. Então nós só usamos água. Raça wa biso mai kaka. Porque aquele rio que ele nos deu, o rio Congo. Mai oyo nzambe apesa biso. É água sagrada. Yango mai purifié. É a nossa vida. Yango de vida na biso. É a nossa saúde. Yango de santé na biso. Então não vamos estar aqui.
Vamos chamar o nome do Wamba Wampungu Tulano. Mas depois estamos a matar. Não respeita a sua vida da pessoa. Respeita a família animal, todo animal. Nós estamos andando na terra para ralhar o caçador. Com a palavra de Wamba Wampungu Tulano. Pacífico. Não violência. Essa nossa barriga é onde está a nossa santidade. Aqui no nosso coração está a nossa igreja. Não é as paredes. Igreja é o coração. E aqui no coração tem mobília. Como no teu corpo tem mobília, roupa. E apresentou a moral, a ética e a integridade social. Agora, o que é que está no interior? Toda hora a rezar, o que é que está aqui dentro? Todos os dias do encontro você está presente, o que é que está aqui? Deixa teus pecados atrás. Pisou a terra, tirou o calçado. Para receber poder, para receber conselho, porque todos os nossos antepassados, alguns subiram, outros entraram aqui, também foram no outro céu, e ninguém morreu. Então vamos pedir que durante essa semana, independentemente do programa, nós vamos colocar o mais velho nos falou. E nós estamos muito felizes por se encontrar com o mais velho, porque estava muito longe. Papá Kiamba Kiames, Papá Kimbangu foi lhe buscar. Papa Kimbangu, aqui kuna aquele longola é picolia kuna zonga na frente. Mamá Kimpavita me levantou também para vir se encontrar com o mais velho. Mamá Kimpavita ba telem subarasta que boca ndokuta na rua. Mas não estou encontrar mais velho sozinho também para encontrar o nosso povo. Ne kuta na people nyoso awa present. Uma salva de palmas para o povo. Vamos partilhar muita coisa. Temos falado na televisão, na rádio, jornal, por causa da nossa diferença. Jornalista quer saber que raça que é o que. Então, se nós aprendemos com vocês, nós vamos conseguir levar lá naquela cidade que não é a capital. Capital é aqui. Nós vamos voltar. Capital é aqui. Aquela cidade chamada Luanda. Onde estão os nossos responsáveis? No mundo político. Aqui estão os nossos responsáveis no mundo teocrático e divino. O governo de Wamba Wampungu Tulano. O governo mais antigo do mundo. E que nunca vai ser ultrapassado. E que nunca vão apagar. E nunca vai desaparecer. Porque este governo tem poder. Porque está a trabalhar com a hierarquia real. Um espírito de Wamba Wampungu. Então vamos levar as coisas sérias. Mamã não veste só bem no dia que está na igreja, veste todos os dias bem. A mulher que está na igreja muçulmana no norte, aí no mundo árabe, está no norte do mundo. Todos os dias está muito vestido de respeito. Então a mulher Congo também tem que estar bem vestida. Uma roupa de respeito. Sempre bem vestido como estão hoje. Última palavra. A nossa juventude. Para
Para respeitar os mais velhos. Toiba ko respecter ba mikolo. Sem mais velho nós não vamos ir no sítio. Só que ba mikolo bazate to que place mo kote. Nossa idade ainda é desordem. Então na biso ba jeune é desordem. Somos crianças. Tozana bana mike. Mas temos que respeitar os mais velhos. Faut toiba ko respecter ba mikolo. O conselho de anciões. Ma conseil ya mikolo. Anse. Temos que respeitar. Faut toiba ko respecter yango. Segundo passo para a juventude. Deuxième pas. Respeitar o nosso corpo. Toiba ko respecter ba nzoto na biso. Ninguém usa droga. Tomi tiana via droga te. Porque a guerra que temos para fazer bituma tozana no poto bunda. Não vai ser de se dar pau. Não é para usar arma para dar tiro. Mundu que pete po bumba muninga. É guerra espiritual. Ezabitumba spiritual. Isto vai dar independência espiritual para a África. Independência espiritual na África. Por aqui por enquanto, temos muita coisa. Trouxemos coisa que não se vê com esses dois olhos. Fica quem ia ficar contente se trouxemos saco de comida, ou ouro, ou prata. Ou dinheiro. Mas alimento espiritual é o mais importante. Nós ouvimos aí do mais velho. E queremos ouvir mais ainda. E queremos ouvir também os que estão a aprender com ele. O que é que já aprenderam? Porque é para aprender, não é para ficar sozinho. Mais velho, está a transmitir. Nós temos que aprender. E nós é que vamos na batalha. Então é importante que a gente estar concentrado. Aqui no quinto ad que é a Bangunza. E nós queremos chegar também no Congo Democrático. Queremos chegar no Congo Brazzaville. Não só para falar com aquele que tem cabelo rasta. É para falar com todos que têm vida. Porque rasta não é só quem tem cabelo. Mas perdemos o cabelo por causa do colono. As nossas mamães estão a pôr peruca, postício, pisagem. Não fazem isso. Faz crescer cabelo. Os nossos papás, filho de homem, ele corta cabelo. Filho de mulher, ele faz trança, cresce com cabelo. Isso está errado. Porque o africano nasce já com cabelo. O europeu nasce careca. Mas quando ele fica mais velho, tem muito cabelo. Agora nós já nascemos com cabelo bonito. Porque aqui no leste, o nome é elegância. Cada 4 pontos tem título dele. Aqui é elegância. Elegância significa beleza. Significa estética. Significa bonito. Então nós não somos feios. Mas Branco nos falou que nós viemos do macaco. Para nos chamar de feio. Nós já não temos mais orgulho de nós próprios. Outros estão a pegar produto, estão a se pintar. Quem ficar branco? Porque ele nos ensinou que nós viemos do macaco. Mas ninguém vem do macaco. Se nós olharmos no macaco, aquela é a maneira dele que lhe fizeram. Nós também não podemos lhe chamar de feio. Eu, a vontade de Wambo que deu aquela cara dele. Mas ele não é parecido conosco. Nós somos diferentes. E isso é verdade. E macaco até hoje nasce. Mas ele não nasce ninguém que é Congo, ele não nasce pessoa. Macaco nasce macaco.
Mas você na quarta classe ou quinta, vão te falar, homem vem do macaco. Na 4 Então a política para destruir o Congo está até na escola. Politificação é como ensina na escola. Aqui não é valor de certificado ou diploma, o quê? Ou é na certificado, na diploma, na zero. É a espiritualidade. Aquele é o ponto principal. E onde é primordial. Aquela visão espiritual. Visão espiritual. É que vai acertar. E onde eu porque quem tem diploma está a vir com erros políticos. Eu sou na diploma, eu sou na erro. E ele não vai respeitar a tradição. Respeitar a cultura. Nem os nossos rituais. Nem os nossos costumes. Ele vai formar mais um bairro dos europeus. Então todos os nossos filhos vão ficar mais perdidos. Essa é a 4ª geração. Temos que salvar o Congo. E temos que unir os 3 Congos. O Congo é grande, até lá Gabão, isso tudo, aquilo tudo. Sul, Nigéria, que é tudo é nosso. Então temos um trabalho grande. Espero que vamos ficar todos no 5º AD. Tocar no 5º AD. Ficamos todos juntos. E vamos fazer a libertação. E vamos buscar a independência espiritual que está faltando aqui. Independência espiritual. Porque só fizemos independência do território. Agora a independência espiritual não tem. Independência espiritual. Então todos estão aí na Universal como religião. Outros estão aí na Católica como religião. Outros estão aí na Jeová como religião. Porque não tem independência espiritual. E nós sabemos que Zingankuvu, quando aceitou o batismo, o Congo caiu. E essa religião ainda temos aqui. Está a fazer o quê? Para estragar mais um novo Zingankuvu, mas quero mais batizar, mais velho. Mas nós já não vamos mais deixar, vamos travar. Católica não passa para ir ali. Igreja Universal não passa para ir ali. Jeová não passa para ir ali. Quem que vai ir ali? PVLON. Espírito de Deus. Para manter o poder? Para nós aprender? Para nós avançar? Yenge Muzulu. Yenge Bantoko. Vukonda. Obrigado. Para presidente. O tempo é dado ao professor, depois vamos passando o tempo ao presidente nacional. Yenge Muzulu. Yenge Bantoko. Yesevo kakieseko. Mayangi vokamayangi ko. Batata baukovo. Kyo kivinga kilembi kotanga zimpangi evo zinzenza tangu kina kyafowa uke kanti bomana kaka kivinga kyakutumiza vavu anga kaikuza vavu ngakala yeke ingenda tutomene tonda yangalala. Nós estamos bem contentes. Monongi na vava landi la bonso tumeni butu kila munti ya kinkole. Do jeito que fomos nascidos nessa escravidão. Só Domingos Mano. Na profecia. Meu nome é Nemiangala, está comigo. Com o nome aquele sofrimento do povo negro. Agradecemos aos nossos pais vossa presença nesse lugar. Vossa vinda cá. E de menos pessoas que vieram lá de Tamiluco. Já foi revelada bastante. Receber tantos irmãos. Nei wabu luta kuiza kadina dengi utukuko que não é estranho conosco dina deja dadi kulu mukina dadi vovokela revelado kadina dia kinzenzako não é estranho na yekiese yoma yangi estamos muito alegres mulendo mona maonto no makulu muka para ver tudo que foi revelado inza dia kimpeve igreja espiritual mena kudisonga kimona meso vamos a ver a olho não mulumbu ya hii navo yankiza mama kipavita profetiza aqui em Pavê. Está demonstrado Kangu wa Congo que o povo negro
Já fioti fisidi mugionza mama Congo Falta pouco para nos unificando esses três Congos. Muvanga kakaluyalu no mosi. Para fazer somente um governo. Lwasadila bakulu beto. Aquilo que serviu nossos antepassados. Kabasinga kala presidente katuta vava nduna presidente. Não vai ter mais que aquele papai todo presidente. Kasinga tula hivyo kiadika presidente ko. Porque o papai que vai lá fioti fisidi. Falta bocado. Mutela mesa. Vai levantar. Totela. O rei. Congo dianto. Kadi babingi bamona ngambuta za bantu kulumbu. Que muito que vemos que mais vê lá no museu. Vou bamwene mbuta muntu Mendes. Quando vê o Michael Mendes. Lutila milembo kama ikakumakumbu ko. Sério que eu não fofocar. Babanja ngabona ngayani wenante hotela. Muito pensa que o que ya ubena tadi betatala lu. Ele é um conservador só. Ya ubena mintadi betatala lumbu. Só tá proteger o museu. Sabe que aqui sinto que tá songa vo? Fanga vai estar demonstrando. Tangu ifina mene. O momento está péssimo. Totela munatela ma. Para o rei levantar. Mudiati sabena Congo. Para dirigir o povo, né? Tunayekiese mpangi zetu. Estou muito alegre. Wau tutakwenda kidevo tutavovela. Assim que estamos a falar. Evoiuna unayentimamieto. Sacita nossos corações. Evoiuna eludi tukudi na ntsina. Na verdade, sedi akalari akiese nunga tunanu. Assim que vamos kanti katukadi kovo tukuta nene. Não vai estar com nós se ver. Pova nene pova za kiese. Boas palavras. Tuvana shene malongi makiese. Bons conselhos. Kanti vatuvambuka. Quando vamos sair. Tusobele mpova. Trocamos nossas. Kwadingala yanikovo. Naquele panzela bangu só falar de revelar. Tu kota kwa benu lupopanga mputu. Vai em português. Calau e vovo kele. Aje calau. Aquele jimwade. Despizamos. Tukalamu mpova yangu izani, tukalamu mbeve imosi. Evo tukalamu mbeve imosi mpova imosi. Tunalenda nunga tunga Congo dento. Evo mulu vunu katuna nu. Vuna sana katuna nu. Kalamu mpova ya kelika. Kalamu ndiatulu ya kelika. Kalamu ngwiza ni ya kelika. Kalamu ndwinu yendinu imosi. Vamos alimentar conjunto. Nunga tuna nunga. Vamos vencer. Tuna impove mono kina impove ya ingiko. Profissional tem muito. Kadi fulu kya onso no kyo kinanga bo batata bakamba diambu. C'est tout ce que eu quero te dizer. Godata lukubama. Que preparam. Babingi luna tambula. Muito que vai receber. Tangu za zote no lukubama. Toda hora fica babingi luna tambula. Muito vai receber. Kati kwa beto bakakva kanofe matimu konfofoka. Só se revela também bastante tempo nunca acontece. Kanti wa ubatata. Agora que o criador. Bantu que disonge sinsu kya. Vamos mostrar só ensinar. Zetu stukiri ku meto tá que nós não vendo co mpangi zetu tunaba ukintwadi kanzi bena mukabula bijazirashta tutadiata kaka musamu musimunzira ibo tonde lengisi lukeno bika kakala kya yenge kakala kya musaku kakala kya zambu kumba batata bafumu benção esteja com o presidente nacional babangunza mwafrika bafuluka kitansilulu tonene temporada Papa Marcos estamos aqui no lugar de promessa. Sim, ok, papai. Obrigado, respeito. Eu não tenho muito por dizer. Na respeito aos amigos na Coicoloba. Tenho a lembrar. Na linha na zona, a lembração. Esta lembrança eu deixarei aqui. Na linha tica, não outra lembração caso na bino. Não como uma obrigação de cumpri-la. Exatamente para o sale lango. Mas para uma reflexão mental espiritual. Porque essa reflexão espiritual. O nosso ancião geral do movimento Rasta, a nível do território nacional, ele falou sobre o amor. E eu pergunto, o que é o amor? Principalmente para nós que estamos num caminho espiritual. Mas eu digo e afirmo, o amor é aquilo que leva as pessoas a não fazer mal nem às pessoas, nem aos animais. Porque hoje falamos de guerras, conflitos no mundo, mas falamos apenas de uma guerra. Esta guerra entre os seres humanos matarem-se. E a outra guerra mais violenta nós esquecemos. Mas devemos relembrar a outra guerra que estamos a deixar por detrás. Que é a guerra entre o homem
e os animais. Bitumba katsi na biso na banyama. Para eu parar, ponga na telma. Vou fechar com a seguinte palavra. Na suki saranga boi. Suponhamos que aqui está o rio. Olha o rio. Mais ali awa. Há um casal de viado que nasceram os seus filhos. Os filhos estão na mata. E sabemos que todo ser vivo quando nasce ainda está inocente de muita coisa. Esses filhos precisam da proteção da mãe e do pai. Não só no sustento alimentar, mas também a defesa contra a violência de tudo aquilo que vier para poder matar ou comer os filhinhos. Nesta situação, a mãe que está a cuidar dos filhos, que é a gazela, ou seja, o veado, o cabrito, o porco, seja quem for o animal, pela necessidade de alimentar os filhos, ele sai e vai longe procurar a comida, com o objetivo de vir dar-nos filhotes, porque eles ainda não conseguem andar. A mãe dos filhos fica à espera do pai que foi procurar comida para trazer o sustento dos filhos. Espera, o pai nada, até a noite não aparece. Afinal de contas, o caçador lá já matou. A carne já está na praça, já está a ser vendida no povo. Aqui a mãe ficou sozinha. Com os filhos. Analisa e vai atrás à procura do pai dos filhos que foi procurar comida. Os assassinos lucíferos estão lá de novo sempre a caçar. Pu, a mãe também morreu. Os filhos ali ficaram sozinhos. Perderam a mãe, perderam o pai. Agora nos perguntamos: esses filhos como vão sobreviver? Aí é que está para refletirmos espiritualmente. Se é um bem que oferece a paz, ou é uma maldade praticar esses atos, essas ações. Isso é que eu queria falar para todos nós aqui. Ficarmos com esta mensagem como uma reflexão espiritual, uma análise. Se é certo, se é pecado, cada um de nós na sua casa, no seu quarto, vai pensar, vai refletir. Se é justo, é verdade, é um amor. O Criador também vai falar com ele no coração. Se é um mal, é uma maldade do Lucífer, o nosso poderoso também, Papai Kimbangu, vai falar conosco dentro dos nossos corações. Levamos isso como uma reflexão. Cada um na sua particularidade. Pensar e analisar se é certo ou errado. E nada mais tenho a dizer, fico por aqui.